São três as principais razões para o tratamento deste tema, as eleições para a Assembleia Constituinte de 1911. Em primeiro lugar, porque se insere no projeto mais amplo relativo ao constitucionalismo eleitoral, cujos 200 anos se celebram justamente em 2020. Em segundo lugar, porque as eleições para a Assembleia Constituinte de 1911 constituem um exercício interessante do ponto de vista jurídico-político quanto ao modo de aplicação daquilo que se chama o poder constituinte democrático, permitindo algumas comparações com outros momentos constitucionais portugueses, designadamente com o mais recente, de 74-76, e, em terceiro lugar, porque o estado da investigação histórica oferece ainda campo para substanciais desenvolvimentos. Algumas questões estão por tratar, outras, tendo sido tratadas, estão, apesar de tudo, em aberto. Por exemplo, em que círculos eleitorais concretamente se realizaram as eleições, é uma das questões, que está por ter um tratamento claro e uniforme. Quem, por exemplo, foi eleito e em representação de correntes políticas é outro ponto que também deve ser desenvolvido e não tem sido até hoje. O ponto de partida para as eleições constituintes é o confronto entre aquilo a que se apelida a legitimidade revolucionária e a legitimidade democrática. Este confronto ocorre, em regra, na sequência de alterações revolucionárias de regime político e aconteceu justamente em 1910, 1911. Tinha acontecido no passado, voltou a acontecer no futuro. Fundamentalmente, a questão que estava em discussão era saber se as constituintes deveriam ser convocadas o mais rapidamente possível, de modo a que, sendo dada a palavra ao povo, o povo elegesse representantes e esses elaborassem um novo edifício jurídico-constitucional, rapidamente, tanto quanto se pressupunha, mas do outro lado havia quem entendesse que esse não deveria ser o caminho e que, pelo contrário, devia ser dado tempo para que o governo provisório, representativo das autoridades revolucionárias puras, por assim dizer, aprovasse a sua legislação e essa legislação viesse a ser, aliás, suficientemente densa e relevante para tornar a convocatória da Assembleia Constituinte um pouco redundante. Como sabemos, prevaleceu o ponto de vista, por assim dizer, democrático, ponto de vista que foi sustentado, por exemplo, por Sampaio Bruno, a quem se deve a invectiva recorrente eleições, eleições, a constituinte, e também, de uma forma talvez ainda mais aguerrida e mais polémica, a do jornalista Francisco Manuel Homem Cristo, que no seu jornal, O Povo de Aveiro, exigiu, à medida que o tempo avançava, de forma cada vez mais insistente, a convocatória da Assembleia Constituinte e que viesse a ser dada ao povo a palavra. Por um lado, para legitimar democraticamente a Revolução de 5 de outubro de 1910, mas, por outro, porque só a representação política podia construir um edifício jurídico-constitucional democrático, sólido e definitivo. O governo provisório decide, entre fevereiro e março de 1911, convocar eleições e a verdade é que se esta decisão ficou por tardia, a partir do momento em que o governo optou pela convocatória de eleições, todo o processo se acelerou de forma absolutamente extraordinária. As leis eleitorais, digamos, o principal instrumento legislativo que habilitava a convocatória e a realização das eleições, teve a sua versão final escassos 11 dias antes das eleições, o que seria evidentemente impensável para um sistema político democrático consolidado, e as próprias etapas do processo eleitoral, designadamente o recenseamento, foram todas elas encurtadas. Aliás, as operações de recenseamento estavam inicialmente previstas para serem concluídas a 16 de junho, quando foram inopinadamente encurtadas em perto de um mês, 4 semanas, para o dia 12 de maio.
A lei eleitoral para a Constituinte acaba na sua versão final por ser o decreto com força de lei de 5 de abril de 1911, completado pelo decreto com força de lei de 12 de maio de 1911. Importa ver agora alguns aspectos do processo eleitoral consagrados na lei eleitoral e das suas aplicações práticas. É o caso do recenseamento, da capacidade eleitoral ativa e passiva, também o caso da definição dos círculos eleitorais, do próprio sistema eleitoral. Parecem-me os aspectos mais importantes. Começando pelo recenseamento, porque, como sabemos, o recenseamento é uma operação extraordinariamente importante, à qual, aliás, nem sempre se dá a devida relevância em processos democráticos, mas é um processo extremamente importante, que é o ponto de partida para o exercício democrático, livre, amplo, verdadeiramente representativo das eleições. Ora bem, temos que reconhecer que o recenseamento desta primeira eleição republicana pecou em vários aspectos. Por um lado, o recenseamento manteve natureza facultativa que já tinha no período monárquico. Por outro lado, foi entregue a comissões recenseadoras particularmente governamentalizadas, designadamente pelo novo poder, evidentemente. E também porque, de alguma forma, este recenseamento remeteu muito para o trabalho feito durante o período monárquico, de forma, aliás, expressa, dizendo no artigo 16 da lei eleitoral que o novo recenseamento utilizará como elemento de informação o último recenseamento eleitoral, no qual eliminará ou acrescentará os nomes de cidadãos que não reunirem as condições de capacidade eleitoral ativa previstas na lei. Ora bem, isto redundou num conjunto significativo de ilegalidades. Talvez a mais significativa, ou uma das mais significativas, e que para a história passou com o nome de A Degola dos Inocentes, foi justamente o modo arbitrário como foram excluídos cidadãos que já estavam inscritos nos cadernos eleitorais, nos tais cadernos eleitorais do tempo monárquico, e foram excluídos, evidentemente, ou por serem simpatizantes da monarquia, ou por serem até adeptos do Partido Socialista. E isso foi de tal maneira evidente que o Ministro do Interior, António José de Almeida, teve que entrar no terreno, por assim dizer, e enviar um ofício às comissões recenseadoras, dizendo, passamos a citar, que deixassem os restozinhos de sufrágio universal no recenseamento. Quanto à capacidade eleitoral ativa e passiva, que são aspectos. Quanto à delimitação dos círculos e quanto à definição do sistema eleitoral, algumas novidades também surgiram. Por um lado, criaram-se 3 grandes círculos, Lisboa Ocidental e Oriental, 2 círculos, e depois o Porto, num único círculo, que elegeriam 10 deputados. A particularidade é que estes 10 deputados em cada um destes 3 círculos eram eleitos pelo sistema eleitoral proporcional com a aplicação do método D'Hondt. Supomos que terá sido a primeira vez que em legislação eleitoral em Portugal se aplicou o método D'Hondt, que, como sabemos, veio a ser depois aprovado na Constituição que temos hoje em vigor nas eleições para a Assembleia da República. Nos restantes círculos eleitorais, que eram círculos que elegiam ou 4 ou 3 deputados constituintes, ficou definido um sistema que podemos qualificar como um sistema maioritário com representação de minorias, de tal forma que, por exemplo, para a eleição de 4 candidatos a deputados, as listas concorrentes teriam que apresentar 3 nomes, de modo a que fosse sempre possível a uma segunda lista opositora mais votada eleger o candidato a deputado sobrante. Outro aspecto importante tem a ver com aquilo que podemos também designar como a autonomia política das cidades de Lisboa e Porto. É evidente que havia aqui um desígnio político expresso, ou seja, uma concentração de voto republicano nas cidades de Lisboa e do Porto, nem que
para tal fosse necessário desagregar as cinturas rurais das duas grandes cidades, o que efetivamente acabou por ser concretizado. E foi justamente nos dois círculos de Lisboa e no círculo do Porto, onde surgiram mais candidaturas. Em Lisboa, nos círculos eleitorais, designadamente no Círculo Oriental, apresentaram-se 4 listas candidatas, a do Partido Republicano Português, onde os candidatos figuravam praticamente todos os nomes mais conhecidos do PRP, mas também uma lista de republicanos independentes, uma lista de republicanos radicais e uma lista do Partido Socialista. No Porto candidataram-se 2 listas, o Partido Republicano Português e o Partido Socialista, mas nos círculos onde houve eleições, e já vamos retomar este tema dos círculos onde as eleições não se realizaram, dizia eu então que em muitos outros círculos onde as eleições se realizaram, existiram candidatos apresentados por republicanos opostos às listas apresentadas pelo diretório do PRP. O ato eleitoral correu com características mistas, ou seja, se nós olharmos para a imprensa da época, designadamente a imprensa afeta ao Partido Republicano, o ato eleitoral é um exemplo de tranquilidade, de civismo, enquanto que alguma imprensa não afeta ao Partido Republicano dá nota de circunstâncias avulsas, de violência, de irregularidades no funcionamento das assembleias eleitorais. Uma outra fonte importante para delimitarmos esta matéria e para sabermos de que modo decorreu o ato eleitoral, independentemente da imprensa da época, são as atas eleitorais e as atas de apuramento das eleições dos diversos círculos. Consultadas, não todas, mas a esmagadora maioria delas, podemos constatar que elas são pouco relevantes do ponto de vista das circunstâncias que terão perturbado o ato eleitoral. São efetivamente muito reduzidos os atos de perturbação do ato eleitoral nos círculos eleitorais em que podemos consultar as respectivas atas. Um aspecto curioso, releva mais da curiosidade, porque não é um aspecto evidentemente substancial no tratamento desta matéria, tem a ver com os boletins de voto. Ou seja, importa recordar que a impressão e a disponibilização dos boletins de voto não eram um encargo do Estado, como acontece hoje em dia, mas sim das candidaturas. E, portanto, as candidaturas tratavam de imprimir, de distribuir os respectivos boletins de voto. A lei eleitoral consagrava a possibilidade dos boletins serem anulados se neles tivessem sido inscritos nomes estranhos às candidaturas do círculo, pertencentes a listas eletivas diversas ou que tenham sido objeto de determinadas inscrições. Não há registro de um número muito significativo de votos nulos ou anuláveis por estas razões, mas há, apesar de tudo, alguns. Um deles, aliás, está aqui exemplificado na reprodução gráfica que temos à nossa frente. É verdade que, em muitos aspectos do processo eleitoral, as soluções republicanas não se afastaram das soluções eleitorais monárquicas. Um dos aspectos onde não houve particular diferença foi nas tentativas de publicitação e de transparência das operações eleitorais, designadamente o recenseamento, da divulgação dos votos por Assembleia, da divulgação dos resultados das Assembleias primárias, etc. Muitos destes procedimentos estavam realmente previstos nas leis eleitorais monárquicas, vieram aqui a ser reforçados e, efetivamente, estão divulgados exemplos interessantes e significativos destas técnicas, sobretudo através da afixação de editais nas próprias assembleias de voto, nas assembleias onde se exercia o direito de voto, em que estavam indicados, digamos, não só as listas concorrentes, os candidatos concorrentes, como depois de apurados os votos, era afixado um edital com essa contabilidade.
Os protestos, as reclamações, estavam previstas na lei eleitoral, evidentemente, poderiam ser invocadas em momentos diversos do processo eleitoral e o Arquivo Histórico Parlamentar registra vários desses protestos e dessas reclamações, formalizadas por escrito, tem a ver com umas matérias mais diversas, desde situações de coação, de ameaça, designadamente ameaças da chamada maioria do Partido Republicano, que terão intimidado alguns votantes, uns para não poderem exercer o direito de voto e outros no sentido exatamente oposto. Encerramento de assembleias quando existiam ainda eleitores por votar, enfim, variedíssimos casos. Mas de todos os casos, aquele que terá projetado na imprensa um maior tratamento, ou um tratamento mais desenvolvido, foi a contestação e os protestos no Círculo número 50, na Ilha da Madeira, no Funchal. Aí o protesto teve uma outra dimensão por uma razão simples. É porque ele veio a ser solicitado, através de um inquérito, pela Comissão Parlamentar de Verificação de Poderes, e foi na sequência desta solicitação que um juiz de direito, portanto trata-se efetivamente de um inquérito judicial, no sentido de que é conduzido por um juiz de direito e tem, aliás, um tratamento próprio de um processo em tribunal, com audição de testemunhas, análise de documentos, etc. Esse processo veio a ser efetivamente concluído e ele teve a consequência mais óbvia, mais evidente, que foi a não proclamação da totalidade dos 4 deputados do Círculo do Funchal. Foram apenas proclamados 2, Correia de Azevedo e Manuel da Riaga, e os outros 2, só um ano depois, já não estava em funcionamento a Assembleia Constituinte, melhor dizendo, já a Assembleia Constituinte se tinha transformado em Câmara dos Deputados e em Senado, quando os 2 deputados, que na altura não tinham sido proclamados, o vieram a ser. Quem ganhou a eleição? Bom, a eleição, evidentemente, foi ganha pelo Partido Republicano Português, que elegeu a esmagadora maioria dos deputados. Essa indicação decorre de uma eleição propriamente dita, mas também de uma proclamação que não foi antecedida da eleição, nos termos que a seguir analisaremos. De qualquer maneira, saber qual a representação e a filiação de cada um dos deputados por grupos políticos é uma tarefa que, do nosso ponto de vista, não está decidida. Não está decidida. Há quem fale, apenas para dar um exemplo, da eleição de 2 deputados pelo Partido Socialista. Analisámos esta questão e, pelo menos em relação a esta situação, não nos parece haver evidência da eleição destes 2 deputados, mas apenas de um deputado que, aliás, foi eleito pelo Círculo do Porto em condições também muito particulares. Do ponto de vista da aplicação das estritas regras da proporcionalidade por método D'Hondt, o Partido Socialista não teria direito a eleger nenhum deputado, mas acontece é que foi declarado inelegível um dos candidatos da lista do PRP, peço desculpa, e acabou então por ser proclamado o primeiro nome da lista do Partido Socialista, o deputado Manuel José da Silva, que foi um distintíssimo político socialista, desde que começou a ter consciência, por assim dizer, das realidades políticas até falecer. Não há indicação de mais nenhum outro deputado formalmente filiado no Partido Socialista. Nem o Partido Socialista, pelos documentos que são públicos da realização dos seus congressos a seguir a 1911, nem o Partido Socialista reivindica mais qualquer outro deputado nesta eleição. E, portanto, supomos que é um ponto que merece um desenvolvimento historiográfico mais acentuado. Ainda do ponto de vista das interrogações historiográficas, está por fazer um levantamento, eu nem diria exaustivo, mas um levantamento completo dos resultados eleitorais círculo a círculo.
Nos círculos onde existia uma votação mais expressiva, até porque os recenseados eram manifestamente muito mais numerosos do que nos restantes círculos, obviamente nos dois círculos de Lisboa e no círculo do Porto, a lista do Partido Republicano teve, indiscutivelmente, uma maioria esmagadora. Os dados e os números estão aqui divulgados neste quadro e dispenso-me, evidentemente, de repetir o que está aqui à vista de todos. Chama a atenção de uma participação significativa do Partido Socialista, mas também aqui importa fazer um investimento historiográfico acrescido para tentarmos saber onde o Partido Socialista apresentou listas. A referência é de que terá existido uma candidatura em 10 círculos eleitorais do Partido Socialista e um total de 3.308 votos, mas esta informação necessita de ser confirmada. E com isto caímos na interrogação. Foram as eleições constituintes livres e competitivas ou, como alguns historiadores sustentam, realizaram-se elas em contexto não concorrencial? Para darmos uma resposta que, apesar de tudo, terá de ser sempre uma resposta com matizes e digamos, com enquadramentos e contextualizações que têm que ser feitas necessariamente, temos que olhar para uma regra que estava prevista na lei eleitoral e que basicamente previa o seguinte, que quando o número de candidatos em determinado círculo ou a lista eletiva não excederem a representação parlamentar do círculo, não haveria nesse círculo eleição, considerando-se eleitos os referidos candidatos. E, portanto, nestas condições não existiria ato eleitoral propriamente dito. Uma consulta aos estudos que sobre esta temática se têm pronunciado e têm sido abordados, constatamos que as respostas não são efetivamente unânimes, ou seja, há autores que falam em eleições apenas em 26 círculos, outros em eleições em 24 círculos, outros em 23, outros em 30, enfim. É também um campo onde manifestamente a investigação histórica tem que se fazer e tem que se fazer com redobrada intensidade. É um facto inegável que uma boa parte dos círculos eleitorais caiu nestas circunstâncias, ou seja, não houve eleição, mas também é verdade que da investigação necessariamente incompleta que fizemos, constatamos que alguns dos círculos onde era dada como evidente e comprovada a não realização de eleições, elas efetivamente realizaram-se. Por exemplo, um círculo muito significativo do ponto de vista do número de eleitores recenseados, o círculo de Torres Vedras, o círculo número 37, efetivamente foi objeto de uma competição eleitoral muito acérrima, com cerca de 10 candidatos representantes de várias linhas políticas, para além daquela representativa do diretório do Partido Republicano Português. A terminar, algumas conclusões. A primeira, a de que a lei eleitoral que permitiu a primeira eleição republicana, em 1911, não se afastou muito dos seus princípios fundamentais da legislação monárquica, mas num ponto, pelo menos, permitiu o alargamento do direito de voto. E esse alargamento do direito de voto, ou seja, essa nova definição da capacidade eleitoral ativa, redundou na ampliação em cerca de 150 mil eleitores por comparação com o anterior recenseamento monárquico. Se somarmos a isso a possibilidade, ainda que simbólica, e a concretização, não só a possibilidade, mas a concretização do voto feminino, através de Carolina Beatriz Ângelo, podemos dizer que constituiu, do ponto de vista histórico, uma mudança
significativa, com implicações naturalmente para o futuro. Em segundo lugar, é inegável que a participação eleitoral foi reduzida. Basta ver, como referimos há pouco, que metade, ou cerca de metade dos círculos eleitorais não realizaram eleições. Importa ver quais e quantos esses círculos eleitorais. E, naturalmente, essa circunstância teve a tradução de uma redução da participação expressiva dos cidadãos. Mas é verdade também que, se olharmos apenas para a votação e o ato eleitoral nos dois círculos de Lisboa e no Círculo do Porto, e se pensarmos, como muitos historiadores o defendem, que a República é sobretudo uma realidade lisboeta e, em todo o caso, é um fenómeno tipicamente urbano, teremos que dizer que as eleições foram um sucesso. Sobretudo em Lisboa, a expressão da participação eleitoral esteve uns pontos acima do resto do país. Houve uma forte participação eleitoral. Houve uma verdadeira competição eleitoral entre listas republicanas, socialistas, radicais, independentes. E, desse ponto de vista, seria difícil negar que não teria havido uma validação democrática do 5 de outubro na eleição realizada em Lisboa e também no Porto. Por fim, do ponto de vista da Constituição Eleitoral, a Constituição de 1911, ou seja, o resultado do trabalho dos deputados eleitos em 28 de maio de 1911, foi digamos, um resultado fraco, ou seja, limitou-se à consagração de forma muito, muito vaga, ao dizer que a Câmara dos Deputados e o Senado são eleitos por sufrágio direto dos cidadãos eleitores. Artigo 8º. Ora bem, isto habilitou, e podia ter habilitado num sentido ou noutro, mas habilitou a que a nova lei eleitoral, a de 1913, alterasse os critérios da capacidade eleitoral ativa de 1911 e os reduzisse. Isso conduziu efetivamente a uma dramática redução de cidadãos recenseados. Houve uma quebra nas taxas de recenseamento, e tudo isso associado à circunstância de que essa redução punha claramente em causa os compromissos ideológicos divulgados pelo movimento republicano, quer no século XIX, quer mesmo logo a seguir ao 5 de outubro, todas essas circunstâncias tiveram um impacto muito negativo na cidadania e, de alguma forma, contribuíram para a crise da legitimidade do regime republicano. Essa crise de legitimidade que é e tem sido um ponto de discussão entre os historiadores, mas que é, indiscutivelmente, um dos pontos que vai levar digamos, à queda e ao fim, eu diria, prematuro da Primeira República Portuguesa.